Olá, prezada aluna, prezado aluno, tutores, todos aqueles que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma disciplina dentro do nosso curso. Hoje iniciamos a disciplina com o nome de Análise de Investimentos e Fontes de Financiamento. Hoje a primeira teleaula com o tema Custo do Capital. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas, mestre em economia, e é com muita satisfação que eu venho aqui ministrar essa disciplina que inicia-se hoje na nossa primeira teleaula. Lembrando que o nosso fórum de atividades já está aberto, é muito importante a sua participação, bem como o acompanhamento também junto com o livro da disciplina, a web aula. É muito importante já iniciar os nossos estudos de antemão. Quero deixar um recado bem importante para você. Participe da aula, pois dentro dessa disciplina vamos trabalhar com diversos conceitos financeiros e às vezes podem surgir algumas dúvidas. Por isso, encaminhe suas dúvidas dentro do nosso chat de atividade ou por o Skype. Inclusive, anote aí, os nossos tutores vai estar à sua disposição para receber sua mensagem no Skype. Olhe, no quadro você pode observar freitas3.tutel@croton.com.br. Mais uma vez, freitas3.tutel@croton.com.br. Também é uma possibilidade de você estar encaminhando as dúvidas dos alunos ao longo da aula. Muito bem, dentro dessa contextualização inicial, é muito interessante a gente entender o que nós vamos estudar a partir de agora. Bom, para iniciar a nossa conversa, é importante a gente entender que toda empresa, toda organização, ela vai tomar duas decisões muito importantes, né? Os seus gestores. Decisão de investimento e decisão de financiamento. Duas decisões essenciais para qualquer empresa, inclusive uma decisão que não seja assertiva no tocante a investimento e financiamento, pode levar a empresa a ter um processo de insolvência financeira e até chegar à falência. Por que isso acontece? Primeiramente, todas as empresas, elas iniciam as suas atividades, umas menores, outras maiores, mas para uma empresa começar, ela precisa de investimento. E depois, para se sustentar ao longo do tempo as suas atividades e crescer e expandir, ela precisa de novos investimentos. Então, existem decisões na qual o empresário, o gestor, ele precisa tomar em quais são os investimentos necessários para a condução e expansão dos negócios. Primeiro ponto. Segundo ponto é da onde eu vou tirar esse dinheiro para financiar o meu investimento. Eu vou tirar do meu bolso? Eu vou emprestar do banco? Eu vou pegar um empréstimo que eu tenho um prazo de pagamento curto ou longo? Ou eu sou uma empresa de capital aberto, eu posso emitir ações? Ou seja, qual é o custo de tomar emprestado? Seja do meu bolso ou de um bolso de terceiro. Enfim, são decisões importantíssimas, pois elas vão influenciar e vão ser fundamentais para a condução estratégica e financeira da empresa ao longo do tempo. Então, essa disciplina é muito importante, porque na vida de um gestor financeiro, ele vai ter essas decisões ao longo dos seus dias, do seu dia a dia, do operacional. O administrador, contador, gestor financeiro, economista, enfim, ele precisa tomar essas decisões. Ao longo dessa disciplina, qual vai ser o meu objetivo aqui com você? Apresentar as técnicas que vão nos ajudar a tomar as melhores decisões. Tomando as melhores decisões, a gente diminui as possibilidades de erro, decisões aquelas que talvez não sejam as melhores para a organização, para a empresa. É assim que nós vamos trabalhar ao longo da aula. Pensando nisso no quadro, eu quero apresentar para você um resumo dessa unidade 1, que é a nossa primeira aula. Quais são as competências da unidade de ensino que nós vamos trabalhar? É conhecer as técnicas de gestão, olha só, de custo de capital e fontes de financiamento e de análise de investimento para apoio a quê? A tomada de decisão na gestão financeira das empresas. Então, ao longo dessa disciplina, você vai perceber que a todo tempo eu estou falando de tomada de decisão. Isso é muito importante, pois nós precisamos tomar as melhores decisões. Mas no achismo, não.
usando ferramentas adequadas. Também é fazer com que você, aluno, conheça e compreenda os conceitos relacionados a risco, a custo do capital, fontes de financiamento, a TIR, que é a taxa interna de retorno. À medida que o risco aumenta, os custos de financiamento também podem aumentar e o objetivo ainda é capacitar você, aluno, para aplicar as técnicas, por exemplo, da TIR e utilizar o conceito de custo ponderado para rejeitar ou aceitar um projeto analisado. Nós vamos falar então sobre custo capital, risco, TIR, fatores que afetam o risco, custos de fontes específicas, alternativas de investimento. Por isso nós estamos na nossa primeira teleaula e vamos falar sobre o custo do capital, um tema muito importante quando nós falamos sobre análise de investimento e fontes de financiamento. Tudo bem? Vamos ao quadro que eu quero te apresentar o convite ao nosso estudo. Por que estudar custo de capital? É uma primeira pergunta. Qual a sua importância? Quais são as suas origens lá no balanço patrimonial? Quais são os fatores que afetam? Qual a importância da TIR, da taxa interna de retorno? O que vem a ser a TIR e como ela influencia um processo de decisão de investimento? Qual a relação das debêntures com o custo de empréstimo a longo prazo? O que é debênture, professor? O que é um empréstimo a longo prazo? E também o que é o custo médio ponderado do capital? Uma ponderação financeira que nós utilizamos. Tudo isso para quê? Para a melhor tomada de decisão de investimento e financiamento. Por isso eu preciso entender esses conceitos que à primeira vista parecem um pouco chatos de entender ou complexos, mas ao longo da aula você vai perceber que são fáceis de entendimento e como nós podemos utilizá-los na prática. Muito bem, eu convido você a assistir um vídeo agora de caminho de aprendizagem, já eu volto para a gente iniciar os nossos estudos. Seja bem-vindo à primeira unidade de análise de investimentos e fontes de financiamento. Nesta unidade, você conhecerá processos fundamentais para a tomada de decisão sobre investimentos. Mas antes disso, eu quero saber: você precisa de financiamento? Pense bem, esta pode ser a oportunidade de começar ou ampliar o seu negócio. Antes que você diga sim, mas depois reclame que eu não te avisei, vamos ver alguns conceitos que você precisa saber para investir e buscar fontes de financiamento. Ah, você acha que não precisa de dicas? Então eu vou te contar um caso. Este é o João. João já trabalhou como garçom, cozinheiro, pedreiro, atendente de call center, motorista. Até que um dia, discutindo com a namorada, ela mandou ele ir catar coquinho. E sabe o que o João fez? Ele foi mesmo catar coquinho. O tio de João tem plantações de coquinho azedo no estado de Goiás. E João, desiludido com o amor, foi para lá aprender sobre a extração de coquinho. O tio dele também vende a polpa da planta para o comércio da região. João experimentou o picolé de coquinho e teve uma grande ideia: vender a polpa do coquinho azedo para os outros estados. Para tornar o sonho realidade, João precisava de um financiamento. E aí você já imagina, né? Ele veio até o meu banco buscar as melhores opções de empréstimo. João escolheu uma linha de crédito para iniciar a empresa, mas ele esqueceu de algo muito importante: a expectativa de retorno do novo negócio, ou seja, quanto ele esperava ganhar ao investir em coquinhos, deveria ser maior do que o investimento através do empréstimo. Resultado? O financiamento gerou juros que acumularam e se tornaram uma terrível bola de neve. Ficou preocupado? Pois bem, tenha calma e vamos aos conceitos. Para evitar problemas como o do João, é importante avaliar todo o investimento, quanto precisará desembolsar e qual a estimativa dos fluxos futuros de caixa. Também precisa estimar seu custo de capital, que é o retorno mínimo exigido pelos financiadores de recursos, credores e acionistas, fundamental para a tomada de decisão em projetos de investimento na empresa. Seu projeto de investimento vai gerar uma taxa interna de retorno e essa taxa, descontado pelo custo de capital, vai determinar se seu projeto é viável.
A taxa interna de retorno, TIR, é a taxa de retorno que precisa ser obtida por sua empresa sobre seus investimentos para manter o valor da sua empresa inalterado. Se a taxa interna de retorno, TIR, for maior ou igual ao custo de capital, seu projeto será aceito. Mas se a TIR for menor que o custo de capital, seu projeto será rejeitado. E sabem o que é mais interessante? Há muitas formas de captar recursos para custear seus projetos e novos investimentos. Então você precisa pensar, se a minha empresa necessita de recursos, onde será mais barato captá-los? Quando se abre uma empresa, é preciso avaliar a sua estrutura de financiamento entre capital próprio, ações, lucros retidos, e de terceiros, financiamentos. Por isso, fique sempre atento para as proporções entre as fontes de endividamento. Você deve estar se perguntando, será que existe alguma situação em que eu posso captar recursos, seja com sócios ou com terceiros, e compensará para a minha empresa? Em alguns momentos, pode compensar o endividamento da empresa para custear as atividades operacionais ou financiar novos projetos. Mas para que a empresa não interrompa suas atividades e também continue rentável para sócios, é preciso avaliar e analisar os projetos de investimentos. Você conhecerá conceitos relacionados ao custo de capital, dentre eles a taxa interna de retorno, TIR, os fatores que afetam o risco, os custos de fontes específicas e os custos de empréstimos a longo prazo, assim como as debêntures, os custos de lucro retido e o custo médio ponderado de capital. Tais elementos são fundamentais para a análise de investimentos. E com todos esses conceitos em mente, na SR dessa unidade, você fará consultoria para a Genésio, o sócio-diretor de uma empresa que atua no segmento de bebidas. Você irá assessorar a Genésio nas decisões de investimento relacionadas a custo de capital. Assim, nas SPs dessa unidade, você colocará em prática seus conhecimentos sobre custo de capital na análise de investimentos e nas fontes de financiamento. Pronto para começar? Então acesse o seu livro didático, as webaulas e os materiais complementares que você encontra no seu ambiente virtual. Ah, também não se esqueça dos conteúdos das pré- e pós-aulas. Bons estudos e até mais! Muito bem, tivemos uma contextualização de tudo aquilo que nós vamos estudar ao longo da aula. Então, vimos que conceitos como custo de capital, taxa interna de retorno, análise de fontes de financiamento, taxas de desconto, essa decisão de entender o quanto o meu projeto pode gerar de retorno e qual o custo desse capital, para assim dizer se esse projeto de investimento é viável ou não, vai ser o eixo central da nossa disciplina. E por isso nós temos que estudar como uma empresa vai tomar esse dinheiro emprestado, como que ela vai pagar esse recurso ou se esse projeto será viável ou não. Então é basicamente nessa linha de raciocínio que nós vamos trabalhar as técnicas de análise de investimento e financiamento ao longo desta e das próximas aulas. Vamos ao quadro para que eu possa te apresentar quais são os conhecimentos prévios importantes para essa disciplina. Bom, é muito importante que tenhamos conhecimentos da contabilidade e também da matemática financeira, aspectos estes já estudados por nós anteriormente também ao longo do curso. Muito bem, como você já pôde observar no vídeo, nós vamos trabalhar uma situação geradora de aprendizagem. E essa situação geradora de aprendizagem é que vai nortear a nossa aula a partir de agora. Vamos estudar o case do Genésio. Quem é o Genésio? Genésio, ele é sócio, diretor de uma empresa dos segmentos de bebida que iniciou há 3 gerações com o seu avô. Hoje, a empresa ela é uma multinacional e há 2 anos inaugurou uma fábrica no Nordeste brasileiro que vai precisar ser ampliada, o que resulta na necessidade de grandes investimentos aqui e de recursos financeiros. Pensando nisso, nós precisamos ajudá-lo. Nesta primeira unidade, vamos ajudar a empresa de Genésio a tomar decisões que envolvam custo, olha só, essa palavra é muito importante, custo de capital,
elaborar um relatório de análise de indicadores de custo de capital. Por quê? Se ele vai tomar esse dinheiro emprestado, nós precisamos entender qual é o custo deste capital emprestado. É importante analisar investimentos, obviamente, mas também as fontes desse financiamento das empresas e também, por que não, da sociedade como um todo. Como as proporções aqui que nós vamos estudar da estrutura de capital pode influenciar nas decisões de financiamento das empresas, nós vamos entender o que são essas proporções. Quais oportunidades a área apresenta aos profissionais das áreas de negócios? Um outro questionamento, isso nós respondemos ao longo da área, logo que tomar decisões de cunho financeiro, ela faz parte do dia a dia de qualquer gestor, de qualquer administrador. Basicamente, essa é a ideia que nós vamos trabalhar ao longo desta primeira aula. Por isso, vamos ao vídeo e já eu volto com nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Muito bem, começamos agora a nossa primeira situação-problema. Vamos ao quadro Conhecê-la? Bom, olha só, Genésio precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos para ampliar a fábrica. Olha só, é um investimento elevadíssimo. E ele foi estudar quais eram as possibilidades de investimento que ele tinha, né, e de financiamento desse dinheiro. Ele precisa financiar. Ele viu uma primeira possibilidade, que seria um empréstimo junto ao BNDES, cuja taxa de juros será de 10% ao ano. E uma segunda possibilidade, que seria um financiamento com capital próprio, que custa 16% ao ano. É o custo desse capital para o investidor, o capital próprio dele mesmo. Porém, uma coisa importante, ambos esses projetos, ambas essas possibilidades, tanto quanto o BNDES quanto com capital próprio, dá uma taxa interna de retorno de 15% ao ano. Ou seja, dá um retorno deste investimento de 15% ao ano. Quer dizer, se ele financiar, seja via BNDES, seja via capital próprio, nas projeções financeiras elaboradas por Genésio, ele teria uma taxa de retorno de 15% ao ano. Não fique tranquilo quanto ao cálculo da TI, pois isso a gente vai estudar ao longo das nossas aulas. Mas a pergunta é o seguinte, eu tenho 2 projetos com custos diferentes, 2 projetos de financiamento, porém que me dão a mesma taxa de retorno. Aí vem a pergunta, qual decisão tomar, sabendo que no mercado uma situação dessa exige talvez uma estrutura de financiamento que tenha 50% de capital próprio e 50% de capital de terceiros, ou seja, ele tem a opção de financiar tanto com recurso próprio quanto com recurso de terceiro, fazendo um mix deste capital, ou seja, 50%, 50%. É uma possibilidade, porque ambos os projetos vão dar um retorno de 15% para ele, tudo bem? Bom, mas para a gente resolver essa situação problema, né, que ele tem essas 2 possibilidades de financiamento, vamos entender alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é de custo
de capital, o custo do capital, ele refere-se às expectativas mínimas aqui exigidas de retorno sobre investimento de uma organização. Então ele diz respeito ao custo dos recursos necessários para realizar esses investimentos. Então todas as empresas, seja pequena, média ou grande, necessitam de capital para realizar esses investimentos. E este custo de capital refere-se o quê? À remuneração do capital do empresário ou de pagamento de juros ao banco por tomar emprestado. Portanto, então, esse custo de capital afeta diretamente toda a organização e também a sua estrutura de capital. E existem, então, duas fontes de capital, duas fontes de captação. Ou eu vou captar por recurso próprio, via sócios, tende a haver aqui com patrimônio líquido, ou seja, como o nome sugere, sua origem está dentro da própria atividade da empresa e ela pode ser avaliada por meio dos lucros, por exemplo, que são os recursos que provêm dos proprietários, ou seja, dos sócios, dos acionistas, e do capital de terceiro, que são os credores, que já está relacionado com o passivo ou exigível da empresa e representa todos os recursos advindos de entidades externas, como, por exemplo, bancos de financiamentos. E a grande pergunta, muitas vezes, do empresário é quanto de capital próprio de terceiros para financiar o meu investimento, o meu financiamento? Qual dessas duas possibilidades que eu devo solicitar, por exemplo, junto ao meu financeiro? Olha, eu quero que você financie por capital próprio ou de terceiros. Bom, por recursos de terceiros eu vou pagar mais caro os juros ou menos caro? Capital próprio, eu tenho essa possibilidade ou não? Então eu preciso montar uma estrutura desse capital próprio e de terceiros. É muito interessante que isso nos leva a fazer uma reflexão de acordo com o balanço patrimonial. Então eu trago aqui para você um balanço patrimonial, tudo bem? Lembrando que essa nomenclatura aqui mudou, tá? Em vez de ativo permanente, aqui é ativo não circulante, tudo bem? Então eu tenho um ativo e eu tenho um passivo. Quando eu analiso, por exemplo, o ativo e o passivo, eu estou pensando principalmente a curto prazo. Por quê? A diferença entre ativo circulante menos o passivo circulante, eu estou falando do quê? De capital de giro. E o capital de giro ele vai financiar minhas atividades de curto prazo. Mas se eu penso no investimento, muitas vezes que nem o Genésio vai fazer um investimento de 400 milhões, esse retorno não vem a curto prazo, é um dinheiro de longo prazo. Então eu preciso financiar minhas operações a longo prazo. E esse financiamento, ele vai ser um passivo também, vai ser um exigível. Se ele vem de recursos de terceiros, por exemplo, lá do BNDES, ele vai vir aqui no meu balanço patrimonial como um exigível. E eu vou ter um pagamento, eu vou ter uma amortização. Ou também um capital próprio, onde o sócio ele vai colocar dinheiro do próprio bolso na empresa para financiar as suas atividades. Lembrando sempre que o ativo aqui, ele sempre tem que ser igual ao passivo. Se eu estou injetando dinheiro, obviamente, por exemplo, aumentando o meu investimento, seja via de capital de terceiros ou capital próprio, pode ser para, por exemplo, compra de equipamentos aqui, terrenos e prédios. Eu estou investindo imobilizado, por exemplo, para aumentar as minhas operações. Então, eu preciso colocar dinheiro aqui no meu passivo ou aqui no meu patrimônio líquido, via capital próprio, para aumentar as minhas atividades aqui no meu ativo, investindo em imobilizado, por exemplo. Essa é uma possibilidade muito interessante que a gente tem que analisar tendo essa ótica contábil, tudo bem? Porém, um ponto importante quando a gente analisa investimento é a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, sempre quando nós trabalhamos com investimento, eu preciso analisar qual o retorno que esse investimento ele vai me dar. Então, tudo bem, eu tenho um projeto, quero investir, preciso financiar esse projeto, legal. Porém, qual o retorno que esse projeto vai me dar? Porque para tomar emprestado, seja de terceiros ou seja do meu próprio dinheiro, eu tenho um custo. E esse custo precisa, no mínimo, ser pago. Você não concorda comigo? Por isso a gente utiliza muitas vezes a TIR,
taxa interna de retorno, que é a taxa de retorno que os investidores exigem para conseguir o financiamento que precisam. Ou seja, para que o investidor ele disponibilize recursos aí para o seu projeto, será necessário que nas projeções do fluxo de caixa haja cobertura do custo de capital e proporcione ainda rentabilidade. Ou seja, eu estou investindo, espero que esse investimento me dê retorno, eu vou necessitar que ocorra um retorno positivo. Esse retorno ele tem que ser maior do que esse custo do capital. E a TIR, ela vai ser essa métrica usada para avaliar qual o percentual de retorno de um projeto para a empresa. Então, esse projeto, qual o retorno percentual que ele me dá, por exemplo? Ao encontrar essa taxa, geralmente ela vai ser comparada a este custo de capital para que se decida se esse projeto deve ou não ser aceita, tudo bem? E esse é um importante indicador que a gente utiliza para analisar o investimento e financiamento, tudo bem? Bom, não se preocupe com como é calculada a TIR neste momento, que isso a gente vai falar bastante nas próximas aulas. Mas qual que seria a ideia? Se eu tenho um projeto de investimento, o que eu devo pensar? Se eu tenho um custo de capital aqui, ó, que é menor do que a TIR, então eu vou aceitar o projeto. Por quê? O retorno que esse projeto me dá, percentualmente, esse retorno financeiro, é maior do que o custo do capital. Ou, inversamente, a mesma coisa, o custo de tomar emprestado é menor do que o retorno que o projeto vai me dar. Obviamente, então, o retorno é maior. Então, eu vou aceitar esse projeto de investimento. Porém, eu posso ter a outra situação. Eu posso ter um custo de capital aqui maior que a TIR. Maior. Se eu tenho um custo de capital maior do que a TIR, ou seja, o dinheiro que eu tomei emprestado é maior do que a taxa de percentual de retorno que esse projeto me dá, então eu vou rejeitar esse projeto. Por quê? Tomar emprestado, o custo desse capital para financiar esse projeto é muito alto e o retorno do projeto é muito baixo. Tudo bem? Mas como que eu sei disso? Porque eu calculei o custo do capital e eu calculei a TIR. Então, eu vou ter 2 percentuais ali. Fiz os cálculos e faço a comparação. Isso é para a gente entender em termos, vamos dizer, acadêmicos e conceitualmente de início, logo que depois a gente vai trabalhar isso um pouco mais intenso, com cálculos de fato. Então, a ideia é o seguinte, eu tenho um projeto de investimentos, preciso financiá-lo, tenho um custo para financiar esse projeto, seja de terceiros ou seja de recursos próprios. Eu tenho um projeto de investimento, vou colocar dinheiro ali e eu espero que esse projeto me dê fluxos de caixa. O que é fluxo de caixa? Me gere receitas. Então, o Genésio vai investir 400 milhões numa expansão, ele vai abrir uma fábrica nova, essa fábrica vai produzir, essa fábrica vai vender, então ele vai ter um fluxo de caixa, porque ele vai produzir, vai vender, vai ter seu custo e no final vai gerar um lucro nessa operação. Então, esse lucro gerado ao longo do tempo é com ela que eu faço o cálculo da TIR para ver se compensa fazer esse projeto, né, executá-lo comparado com o custo de tomar esse capital emprestado. Aí a gente faz esses cálculos, tudo bem? O importante agora é que você entenda essas regras de decisões e a sua importância e o seu entendimento, tudo bem? Voltando ao quadro, dando continuidade, nós precisamos compreender também quais fatores, então, que afetam o custo deste capital. Tudo bem? Vamos avançar e entender que esse custo de capital, ele tem fatores associados ao risco. Tudo bem? Porque se esse capital ele tem custo, é porque existe risco. E esse risco se refere à possibilidade de perda financeira em função de investimentos arriscados. E eu tenho 2 tipos de riscos quando eu falo de investimento e de financiamento. Eu tenho um risco econômico e eu tenho um risco financeiro. Qual é a diferença, professor? Vamos lá. O risco econômico relaciona-se com o estado do lucro antes do juro e do imposto de renda, lá na DRE, do LAGIR, antes dos juros, antes do imposto de renda, como decorrência da variação das receitas da
empresa. Então, projetos implementados pela empresa poderão afetar o risco econômico dela. À medida que o projeto aceito pela empresa apresenta variações no risco, os fornecedores destes recursos, sejam eles próprios ou de terceiros, vão aumentar os seus custos em suas remunerações sobre os empréstimos para compensar esse aumento do risco. E o risco financeiro, ele já está relacionado com a variação da rentabilidade da empresa, representado por seu aumento do lucro sobre o seu patrimônio, ou seja, o seu lucro por ação, como consequências nas variações do lucro operacional. Então, isso altera em função da composição do financiamento de longo prazo, ou seja, a proporção da estrutura deste capital aplicado. Com um aumento, por exemplo, dos financiamentos de longo prazo, ações preferenciais, leasing, por exemplo, a companhia vai aumentar seu risco, bem como os seus custos financeiros. Então, essas duas possibilidades aqui, elas vão afetar o custo do capital. Por isso que existe este nome, custo do capital, porque existe um risco econômico e o risco financeiro ao você emprestar dinheiro para uma empresa. Um ponto importante que você deve compreender que, ao menor sinal do investidor ter a possibilidade de perder seu ativo, será um motivo para ele aumentar o grau de risco e, consequentemente, aumentar o custo da captação do recurso financeiro pela empresa. Fatores que afetam o custo de financiamento. Partindo da premissa que o projeto, por exemplo, ele não afetará o risco financeiro e nem o risco econômico, permanecendo sem alteração, a preferência pelo risco parte do investidor. Então, a oferta e a demanda por recursos ao longo do tempo, vai alterar os custos dos financiamentos. Prevalece dessa forma como medida os custos de avaliação, o custo livre de risco, por exemplo. Então, algum exemplo prático que nós temos aqui. Por exemplo, o KJ é o custo de financiamento de longo prazo de uma empresa. Como que ela vai mensurar o seu custo deste financiamento de longo prazo? O custo desse capital, por exemplo. Vamos fazer um cálculo simples. RJ seria o custo livre de risco de financiamento. BP seria o prêmio de risco do negócio que eu acabei de explicar. FP seria o prêmio do risco financeiro, por estar emprestando e assumir esse risco. Vamos supor que esse aqui seja de 7%, este aqui de 3%, este de risco financeiro também 3%. Por exemplo, qual vai ser o custo de financiamento de longo prazo, dado essas possibilidades? É somente fazer a soma. Então, aqui neste caso, KJ seria de 13%. Tudo bem? Seria o custo desse financiamento, 3%, onde eu vou fazer esta somatória. Muito bem, aqui você está entendendo então que existe um custo de capital que, para emprestar dinheiro para uma empresa, tanto banco ou credor que seja, vai ter um custo. Esse custo vai ter um risco, está relacionado ao prêmio do risco de negócio e ao prêmio de risco financeiro. Muito bem, como que nós podemos chegar à resolução da primeira SP? Lembra que na primeira SP ele tinha duas possibilidades de financiamento, tudo bem? Duas possibilidades de financiamento. Uma 10% e a outra a 16%. Só que ambos esses projetos davam uma TIR de 15%. Então, o que ele pode fazer? O que o Genésio pode fazer? Ele pode fazer uma combinação média ponderada de financiamento de capital. Ou seja, ele pode pegar uma parte de terceiros e outra parte de capital próprio. Então, ele não vai onerar nenhuma parte nem outra. Então, admitindo uma estrutura de uma combinação média ponderada de financiamento de capital, com uma estrutura de financiamento com 50% de capital próprio e 50% de terceiros. Então, a gente calcula o chamado aqui custo médio ponderado de capital na proporção 50-50, aqui de uma maneira bem básica. Bom, então vamos dizer o seguinte, 50% vai ser de capital de terceiros, eu vou captar 50%, na qual tem um custo, esse capital ali que nós vimos, de 10%.
E também vamos pegar os outros 50% desse financiamento via capital próprio, que tem um custo, né? Porque por mais que eu esteja emprestando dinheiro para uma empresa, eu também vou ter um custo para esse capital de 16%. Então, eu vou fazer o cálculo, 0,5 vezes 10%, 5%, 0,5 vezes 16, 8%. Faço a soma, eu chego num resultado de 13%. Olha só, então quer dizer que tomar emprestado 50% de terceiros e 50% de capital próprio vai ter um custo de capital de 13% para a Genésio. Olha só, o projeto deve ser rejeitado ou aceito? Olha, lembra que esse projeto aqui dá uma TIR de 15%. Lembra disso? O custo do capital é menor do que a TIR. Então, lembra da regra de decisão? Se o custo do meu capital de tomar emprestado é menor do que a TIR, então eu aceito o projeto, porque o custo foi de 13%, mas a taxa de retorno do projeto é de 15%. Tudo bem? Então, eu vou aceitar este projeto. Por quê? Pois o retorno ele é maior que o custo médio ponderado calculado, que foi de 13%. Tudo bem? Vamos a mais um vídeo, daqui a pouco eu volto com a segunda situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Muito bem, agora vamos para a nossa segunda situação problema. Lembrando que na nossa primeira situação problema, tivemos que analisar uma situação na qual existiam duas possibilidades de financiar o investimento e Genésio tinha que compreender que se ele dividisse esse financiamento entre duas fontes diferentes, entre capital de terceiros e próprio, ele encontraria o custo médio ponderado deste capital e compararia com a taxa interna de retorno, ou seja, a TIR daquele projeto de investimento que a gente ainda vai aprender ao calcular nas próximas aulas. Tudo bem? Isso é um conceito muito importante porque, vamos dizer assim, é o eixo da tomada de decisão do empresário. Ter esse entendimento, saber o que é capital de terceiro, o que é capital próprio, o que é o custo do capital, como fazer um custo médio ponderado e como tomar uma decisão baseando-se na taxa interna de retorno. Tudo bem? Então vamos ao quadro para a nossa segunda situação problema. Bom, a gente sabe que Genésio ele precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos para ampliar a fábrica. Tudo bem. Mas ele também tem a decisão de tomar emprestado o seu capital necessário, utilizando no investimento, ele pode optar por outras possibilidades, tudo bem? Então, a gente percebe aqui que ele pode tomar emprestado já com outra modalidade diferente do que foi apresentado na SP1. E a gente precisa entender quais modalidades de financiamento são essas, tudo bem? Primeiro, é o financiamento de longo prazo via emissão de debêntures. Ele também pode fazer um financiamento via emissão de ações preferenciais. E ele também pode financiar esse dinheiro via emissão de ações ordinárias. Olha só, ele está financiando o seu investimento, tá? Porém, ele está usando outras possibilidades, ele está utilizando outras fontes de financiamento via emissão de debêntures e ações. Vamos supor que a empresa dele é uma empresa de capital aberta. Olha só, vamos entender então o que significa cada um desses pontos e como entender o custo desse capital também. Bom, vamos entender esses conceitos. O que é uma debenture, professor?
ele é um certificado de empréstimo de grandes somas emitidos por empresas SA, né, sociedades anônimas, e assegura aos seus possuidores aqui o direito de crédito em relação à empresa que emitiu. Então, a debênture nada mais é do que um crédito na qual a empresa ela vai precisar e ela emite um título de dívida, e a qual a pessoa que compra esse título de dívida vai estar financiando as operações da empresa, e a empresa vai pagar uma taxa de juros, uma remuneração por esse capital emprestado durante um período de tempo, até ela pagar o principal novamente para aquela pessoa. Qualquer pessoa pode comprar uma debênture, por exemplo, no mercado de capitais. Isso é uma debênture. São ações. Primeiramente, vamos entender o que são ações. A ação, ela é uma fração do capital de uma empresa. Uma empresa, quando emite uma ação, ela está pegando parte do seu capital próprio, está dividindo em títulos e está emitindo no mercado para com que pessoas comprem essas ações, e assim ela também financia suas atividades. Tudo bem? Então, uma empresa ela pode financiar suas atividades emitindo uma debênture, emitindo uma ação. Tudo bem? Então, por que uma empresa emite ação? Ela emite ação para financiar suas atividades. Em vez de pegar dinheiro no banco, por exemplo, do capital próprio, o que a empresa pode optar? Se principalmente ela é uma empresa de sociedade anônima, ela vai emitir ou uma debênture ou ela vai emitir uma ação. A ação, então, ela vai financiar as suas atividades. Como que acontece isso? Quando uma empresa emite uma ação pela primeira vez no mercado, a gente chama de mercado primário. Então, ela pega o seu capital, divide em diversos títulos, né? Em cada um desses títulos é chamado de ação, e representa uma fração do capital. E ela vende isso. A pessoa que compra esse título se torna sócio dessa empresa, né? Está se tornando um sócio, porque ele está colocando dinheiro. Isso aumenta o patrimônio da empresa, né? Porque está aumentando ali o capital que ela está pegando junto a esses acionistas. Então, ela está financiando suas atividades via recursos próprios, porque ela está captando isso desses credores. Aí, quando uma pessoa compra uma ação e ela negocia essa ação com uma terceira pessoa, né? Então, aí já é mercado secundário. Então, a empresa aí vai começar a ter valorização deste título, dessa ação, aumentar o seu valor de mercado. E a debênture é esse título. Então, ela tem uma dívida, ela emite uma debênture para financiar a sua dívida, tudo bem? Só que as ações têm duas possibilidades, né? Tem dois tipos de ações. Vamos ao quadro compreender. Então, as ações, elas podem ser preferenciais ou elas podem ser ordinárias. Qual a diferença, professor? Vamos lá. Ações preferenciais. Quem compra uma ação preferencial, ele tem preferência na hora de receber dividendos. E dão aqui direito e não dão direito a voto. Então, eu tenho uma ação preferencial, eu vou receber dividendos e não vou ter direito a voto. O que é dividendo, professor? O que é dividendo? É o pagamento de um valor ou um percentual por ação após o exercício financeiro. Ou seja, a empresa ela apura os lucros e divide parte desse lucro junto aos acionistas. Uma ação ordinária dá o direito a voto nas decisões administrativas da empresa, porém não dá preferência no recebimento de dividendos. Então, a pessoa ela sempre tem essa opção de comprar uma ação preferencial ou ordinária. Muito bem, vamos para o caso do Genésio aqui. Como a gente pode calcular o custo do capital via financiamento de debêntures e de ações? Vamos entender. Vamos supor que Genésio ele vai pegar um investimento de debêntures de 100 milhões. Era 400, professor? Vamos supor que daqueles 400 ele vai pegar só 100 aqui, tá? Vamos supor que ele vai pegar 100 milhões através de financiamento de longo prazo com a emissão de 100 mil debêntures de 20 anos a 10%, mais uma taxa de 1,5% cobrado pela empresa responsável pela subscrição. O que é isso, professor? É uma empresa que vai pegar e vai lançar ao mercado esses títulos da empresa, é uma intermediária. É necessário, precisa ter essa empresa e ela vai cobrar. Vamos supor que é 1,5%.
Calcule o custo do capital de terceiros via emissão de debêntures. Então, qual vai ser o custo do capital para financiar 100 milhões se eu emitir debêntures? Essa é a pergunta. Bom, o cálculo de capital de terceiro via emissão de debêntures. Como que a gente pode fazer esse cálculo? Bom, se ela está emitindo debêntures, ela está emitindo títulos, vamos supor que pessoas vão comprar, não é verdade? Se pessoas vão comprar, então é dinheiro entrando no caixa da empresa. Então vai ter uma entrada inicial de 98 milhões aqui, 500 mil. Mas por que de 98 milhões e 500 mil, professor? Porque 1,5% vai ser o custo de subscrição que existe daquela empresa terceira que emite, que vai ser na casa de 1,5 milhão. Tudo bem? 1,5% de 100 milhões. Então, essa empresa ela recebe inicialmente 98 milhões e 500 mil. Beleza, isso entra a curto prazo. Mas qual vai ser o custo de tomar emprestado logo que a gente viu que ela vai ter que pagar ali 10% para os seus credores de taxa de juros por estar pegando emprestado? Para fazer esse cálculo, você pode utilizar a HP, que é um caminho bem mais tranquilo. Por exemplo, você vai colocar 20 e vai teclar N, porque são 20 anos. 98 milhões e 500 mil, vai clicar depois CHSPV, porque é o valor presente. Ela está pegando esse dinheiro agora no curto prazo, entrou no caixa dela. Depois você vai colocar 10 milhões, aqui é positivo, né? 10 milhões e vai clicar em PMT, que é amortização, é o custo anual de debênture, que é 10% sobre 100 milhões, que ela vai fazer essa amortização ao longo do tempo. Depois você vai teclar aqui, positivo também, 100 milhões FV, que é o valor futuro, que é o valor que essa empresa, ao longo do tempo, ela vai ter que devolver aos seus credores também. Qual que é o custo deste financiamento? Após teclar FV, tecla I na calculadora HP, você vai chegar neste resultado, 10,1783%. Quer dizer que o custo de obter financiamento via emissão de debêntures é 10,1783%. Bom, mas se a Genésio tomar emprestado via ações e não debêntures, vamos entender quanto seria o custo também deste processo de financiamento. Bom, a gente sabe que a ação é um fragmento do capital da empresa. Ele vai realizar parte do investimento no valor de 100 milhões através de uma emissão de 100 milhões de ações preferenciais a 10%, mais dispêndio de 3,5%. Calcule o custo de financiamento via a ação preferencial. Qual que vai ser o primeiro passo? O primeiro passo dele aqui vai ser calcular o valor da ação. Por quê? Por que vai ser calcular o valor da ação? Porque ele emitiu 100 mil ações preferenciais, que é o capital dividido por número de ações aqui. Ele emitiu 100 mil ações, no total, parte do investimento, no valor de 100 milhões. Então, se eu pego 100 milhões e divido por 100 milhões que é o total que ele quer captar, 100 mil é a quantidade de ações preferenciais, de títulos, então, cada ação vai ter um valor de R$1.000. O segundo passo é calcular o dispêndio, ou seja, o custo desta ação, porque você tem um custo de subscrição para emitir essa ação no mercado financeiro. Bom, se cada ação tem um valor de R$1.000, qual é o custo de dispêndio? A gente viu que esse custo de dispêndio é de 3,5%, a gente viu no slide anterior. Como que eu faço o cálculo? 3,5% é a mesma coisa de eu pegar 3,5 e dividir por 100, é a mesma coisa de 0,035. Então eu pego 0,035, multiplico por 1.000, R$35. Então cada ação tem um custo de subscrição de R$35. Tudo bem? Terceiro passo, calcular o dividendo por ação. Como que eu sei o dividendo? Bom, 10% foi nos colocado no slide anterior de dividendo. Muito fácil, então.
a empresa vai emitir ação e vai dar 10% de dividendo por ação. 10% é a mesma coisa de 10 dividido por 100, que é 0,10, tá? É a mesma coisa, então eu só estou tornando percentual em decimal. Se minha ação tem um valor de R$1.000 vezes 0,10, então cada ação vai ter R$100 de dividendo. Ou seja, o detentor da ação vai receber R$100 de dividendo. Bom, agora eu posso calcular o quarto passo, que é o valor líquido da ação. Como que eu faço esse cálculo? Bom, eu vou precisar utilizar uma fórmula. E essa fórmula aqui, KP, que é o custo desta ação preferencial, DP, que é o dividendo por ação, dividido pelo valor líquido da ação, que é NP, que é o valor líquido da ação porque é tirando os seus custos. Então, o valor líquido da ação aqui, NP, é igual a 1.000, que é o valor da ação no mercado, menos 35. O que é o 35? É o custo de subscrição. Menos 100, que é o custo ali do dividendo, que a empresa está pagando dividendo. Então, o valor líquido da ação para a empresa é R$865. Tudo bem? Quanto ela vai pagar de dividendo? Não é R$100? Nós acabamos de calcular. Eu vou dividir isso por 865, que é o valor líquido da ação. Isso vai me dar um valor de 0,1156. Multiplico por 100, 11,56%. Então, o custo de tomar emprestado via emissão de ações preferenciais é de 11,56%. Tudo bem? Agora, se ele emitir ações ordinárias, aquelas que não dão direito a votos. Então, ele vai realizar parte do investimento no valor de 100 milhões por meio de ações ordinárias, sendo que a empresa pagou R$90 de dividendo por ação ordinária, ele paga R$90, com um crescimento no dividendo de 4% ao ano. Quer dizer que ao ano vai aumentar esse pagamento de dividendo a uma taxa de 4%. Como que eu vou chegar num resultado? Ou seja, qual é o custo de tomar emprestado via emissão de ações ordinárias no mercado? Vamos fazer o cálculo desse custo dessa ação, pela mesma maneira. Custo da ação ordinária, KP, é igual D1, que é o dividendo pela ação, dividendo por ação, NP, que é o valor do recebimento líquido com a venda das novas ações, mais o G, que é a taxa de crescimento, aqui não está aqui no slide, mas que é a taxa de crescimento do dividendo ao ano, são esses 4% aqui, tudo bem? Qual que é o cálculo? Eu vou pegar o dividendo, aqui não está falando que é R$90 de dividendo por ação ordinária, então R$90 de dividendo que a empresa paga para o acionista ali, dividido por 865, que é o valor da ação líquida que a gente acabou de calcular, que é o valor da ação subtraído o custo de subscrição, tá? Mais 0,04, que é essa taxa de crescimento. Vai dar 0,1440 vezes 100, 14,4% ao ano. 4% é o custo, na verdade, desse capital. Então, o custo do capital de terceiros. Taxa de custo de debênture, como a gente calculou, 10,1783%. Custo da ação preferencial, 11,56% ao ano. Custo da ação ordinária, 14,4% ao ano. Então, o menor custo e melhor solução neste caso é financiamento via debêntures com um custo de 10,17% ao ano. Então, aqui para Genésio, o que ele deve pegar emprestado? Se ele for tomar essa decisão, ele deve pegar financiamento de debêntures, tá bem? Que tem um custo menor. Muito bem, resolvemos nossa segunda situação problema. Vamos a um vídeo e já voltamos na nossa terceira SP. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais!
Muito bem, agora a gente começa a terceira situação problema, trazendo uma novidade agora nessa situação. Vamos ao quadro. Bom, a gente já sabe que Genésio precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos para ampliar a fábrica. E você sendo consultor contratado, a gente está realizando esse aqui, o assessoramento ao diretor financeiro, para decidir também sobre a opção, agora pelo reinvestimento de lucros retidos através do cálculo dos seus custos. Ou seja, uma outra opção de financiar esse investimento para a Genésio seria reinvestir os lucros retidos. Então, os lucros retidos, eu pego esses lucros retidos e vou utilizá-lo para financiar esse investimento. A gente vai entender isso. A primeira situação, a empresa faz a opção de realizar parte do investimento no valor de aqui 10 milhões, tá? A gente vai trabalhar agora com 10 milhões, através de um financiamento de longo prazo. Então, um financiamento de longo prazo com capital próprio, através da emissão de ações ordinárias. Então, a gente vai calcular o custo de utilização do capital próprio via subscrição de ações, sabendo que a empresa pagou aqui R$ 90 de dividendo por ação ordinária, e essa vale, por exemplo, 950. E que o crescimento no pagamento de dividendos é constante a 4% ao ano. Além disso, tem um custo de subscrição de 3%. Uma segunda situação, a empresa ela fez a opção de realizar parte do investimento no valor de 10 milhões através de um financiamento de longo prazo com capital próprio, através da utilização de lucros retidos, tá? Então, a gente vai comparar aquela primeira situação com essa segunda, que são os lucros retidos. A gente vai calcular o custo de utilização de capital próprio via lucros retidos, sabendo que a empresa pagou R$ 90 de dividendo por ação ordinária, e essa vale 950, e que o crescimento no pagamento de dividendos é constante a 4% ao ano. Então, essa é a contextualização. Uma coisa importante que você precisa compreender aqui, que o custo de financiamento de longo prazo via retenção de lucros, seu funcionamento, vai ser calcular o custo dessa ação ordinária. Será preciso também comparar esses custos envolvidos. Bom, esse custo do financiamento de longo prazo via retenção de lucros, que seriam esses lucros retidos? Esse termo se refere aos lucros que não foram distribuídos pela empresa aos acionistas na forma de dividendos. Então, tem-se a decisão de fazer a retenção desse lucro e tem como objetivo custear investimentos futuros, seja para o operacional ou seja para a estrutura da organização. Tudo bem? Quando uma empresa ela não distribui lucros aos acionistas, a consequência imediata é que a empresa ela fica capitalizada, ou seja, aumenta a proporção do capital próprio em relação ao capital de terceiros na empresa. Então, a empresa ela melhora a sua estrutura de capital. Basicamente, essa é a ideia. Como que a gente pode resolver, então, e tomar uma decisão ótima, sabendo que a empresa pode optar por financiar seu investimento via lucros retidos? Vamos fazer uma comparação. Bom, a empresa ela pode fazer a opção de realizar investimento no valor de 10 milhões através de um financiamento de longo prazo com capital próprio, mais uma vez naquele caso, através da subscrição de ações ordinárias, tá? Podia ser ação preferencial, no nosso caso, ordinária. Existe um custo de subscrição que é de 3%, que a gente viu, 3% de 950. Quem é 950 é o valor dessa ação ordinária. 3% é a mesma coisa de 0,013 vezes 950, que vai dar um valor de 28,50. Tudo bem? Aqui é só para dizer que 3 dividido por 100 é igual a 0,013, tornando um percentual aqui em decimal. Muito bem, como que a gente encontra o custo? Vamos calcular o custo da ação preferencial. Aqui, perdão, da ação ordinária. Tá? Só muda a nomenclatura. É igual, então, a D1. Quem que é o D1? O D1 é o dividendo por ação, dividido pelo NP, que é o valor líquido da ação, somado a G, que é a taxa de crescimento do pagamento de dividendo. Tudo bem? Qual que é o valor que a empresa paga de dividendo? A gente viu ali no slide anterior, você pode acompanhar, de 90. NP é o valor líquido da ação, então é 950, que é o valor da ação, menos 28,50, que é esse valor que a gente acabou de encontrar, que é o custo de subscrição, menos 90,
que são os dividendos que ela paga. O resultado eu somo com 0,04, que é a taxa de crescimento de pagamento de dividendos. Então, 90 aqui dividido por essa soma aqui, essa subtração, perdão, vai dar 831,50. 90 dividido por 831,50, 0,1082, somada a 0,04, 0,1482, vezes 100, esse é o custo da ação ordinária, por emitir ação ordinária. O custo desse capital para financiar aqui esses 10 milhões é de 14,82%. Mas, se a empresa faz a opção de realizar investimento no valor de 10 milhões, mesma coisa, através de um financiamento de longo prazo, com o capital próprio, através da utilização de lucros retidos. Um ponto importante que a gente deve entender é o seguinte: lucros retidos aqui são considerados uma emissão de ações ordinárias inteiramente subscritas, portanto, sem custos de subscrição. Caso não fossem retidos, os lucros seriam distribuídos aos acionistas na forma de dividendo. Tudo bem? Então, dessa maneira, os custos dos lucros retidos estão relacionados aos custos das ações ordinárias e precisam ser consideradas como custo de oportunidade em relação aos dividendos que o acionista deixou de receber. Então, caso a empresa ela não consiga ganhar com os lucros retidos, mesmo que outras oportunidades ofereçam, os acionistas, então, eles vão preferir o recebimento de lucros para realizar essas oportunidades de aplicações alternativas. Tudo bem? Então, para calcular então os custos dos lucros retidos, nós vamos utilizar também essa ideia. Nós temos o custo de subscrição, né, neste caso, e nós não vamos utilizar. Por quê? O custo de subscrição, ele não entra, porque eu não estou emitindo ações ordinárias no mercado. Então, eu só vou ter os 90 do dividendo, que é 950 menos 90, que vai me dar um valor aqui de 860 mais 0,04. Vou fazer essa soma, vou ter um valor aqui de 0,1447. Multiplico por 100, 14,47 é o custo dos lucros retidos, tudo bem? A única diferença aqui é que eu não tive a questão do custo de subscrição. Por quê? Porque esse lucro ele ficou no caixa da empresa e ele foi utilizado para reinvestimento. Porém, como eu disse, lucros retidos são considerados uma emissão de ações ordinárias inteiramente subscritas. Portanto, ela não tem custo de subscrição, tudo bem? Aí nós vamos encontrar este valor de custo do capital, sendo 14,82% o custo de subscrição da ação ordinária e 14,47% o custo aqui dos lucros retidos. Os custos dos lucros retidos, então, ele é uma opção melhor do que utilizar a emissão de ações ordinárias. Tudo bem? Ele tem um custo pequeno, né? Uma diferença pequena entre um e o outro, porém, ele tem um custo de capital menor, independente do montante. Isso pode fazer toda a diferença. Tudo bem? Então, a gente entendeu como é feito o cálculo de custo de lucros retidos, ou seja, a empresa utilizar esse lucro retido para financiar as suas atividades e como que a gente faz esse cálculo desse custo de capital, lembrando que ele é encarado então como uma emissão de uma ação ordinária sem subscrição. Tudo bem? Vamos mais a uma CSP, vamos ao vídeo já, a gente dá a continuidade. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein?
Muito bem, vamos agora para a quarta situação, problema no quadro. Sabemos que Genésio ele precisa de 400 milhões nos próximos 2 anos aí para ampliar a fábrica. Sendo você o consultor contratado, vamos auxiliar o diretor financeiro a escolher a opção melhor, mas utilizando outros conceitos, como a estrutura meta e as fontes de capital utilizando o cálculo do CMPC, que é o custo médio ponderado do capital. É um conceito que nós vamos estudar a partir de agora. Como nós fazemos isso? Nós utilizamos normalmente na gestão financeira esta fórmula para calcular o custo médio ponderado do capital quando eu tenho ações e debêntures envolvidas no financiamento do meu capital. Então, por exemplo, vou usar algumas siglas, tudo bem? Que inclusive essas siglas estão acompanhadas no livro da disciplina que você pode ver. Eu tenho um KA, que é o custo médio ponderado do capital. Esse K é o valor que eu vou encontrar. WI é a participação relativa de ações preferenciais na estrutura de capital da empresa, ou seja, o quanto ele representa percentualmente da estrutura de capital aplicada na empresa. KI é o custo desse capital de terceiro. Eu tenho KR, que é o custo das novas ações ordinárias que podem ser emitidas. KP é o custo das ações preferenciais. WT é a participação relativa de ações preferenciais na estrutura de capital da empresa. E WS, que é a participação relativa de ações ordinárias ou capital próprio na estrutura de capital aqui da empresa. Ou seja, eu tenho diferentes formas de financiamento e diferentes custos envolvidos. Só que se eu tomar emprestado de diferentes possibilidades, seja de ações ordinárias ou de preferenciais ou de capital de terceiro, eu tenho diferentes custos envolvidos. Então, preciso tirar uma média ponderada deste custo de capital, tudo bem? Por isso, nós utilizamos essa fórmula. Então, eu tenho a ação ordinária como maneira de financiar minha atividade, eu tenho a ação preferencial e eu tenho a estrutura meta. O que é estrutura meta? Estrutura meta aqui é a melhor opção possível para compor a estrutura de capital. Então, reflete aqui as proporções desejadas da estrutura de capital. É a estrutura ótima, vamos dizer assim, que a empresa pretende atingir, minimizando o custo do seu capital. Bom, lá no caso do Genésio, vamos entender os seguintes pontos. Nós vamos ter algumas informações importantes. No primeiro momento, o que nós temos aqui? Nós temos um capital total da empresa, né, de acordo com os relatórios contábeis, isso você pode ver lá no nosso livro da disciplina. O que ele nos traz? Que ele tem 35 milhões de empréstimos de longo prazo, ele tem 25 milhões de ações preferenciais e 50 milhões de ações ordinárias, tudo bem? Então, ele tem um capital total aqui de 110 milhões. Então, esse é um capital que ele tem inicialmente advindo dessas fontes de financiamento, perfeito? De empréstimos de longo prazo, que pode ser, por exemplo, de debêntures ou de bancos, ações preferenciais e ordinárias. E esse capital total é que ajuda a financiar esses investimentos da empresa, tudo bem? O que nós precisamos entender? Qual é a participação percentual de cada uma dessas fontes de financiamento no capital total da empresa aqui financiada? Então, vamos primeiramente encontrar os empréstimos de longo prazo. Quanto ele representa? Fácil. 35 milhões dividido por 110 milhões vai dar 0,3182. Esse aqui é o WI. Perfeito? Então, quer dizer que empréstimos de longo prazo representam 31,82% desse capital financiado. Ações preferenciais, 25 milhões dividido por 110 milhões, 0,2273, 22,73%. E as ações ordinárias, também a gente faz o cálculo de proporção, elas representam 45,45% do total de capital financiado dessa empresa. Proporção. Sabendo que o custo dos empréstimos
são de 9%, das ações preferenciais são de 11%, das ordinárias 12,5% e lucros retidos 12%, tudo bem? São os valores que nos foram dados com cálculos conforme a gente já fez nas SPs anteriores. Então, eu vou calcular o custo médio ponderado do capital. Eu vou pegar, primeiramente aqui, 0,3182, que é o custo de capital de financiamento de longo prazo, vezes 0,09, que é o 9%, mais 0,2273. O que é esse valor? É a proporção das ações preferenciais, vezes 0,11, 11%, que é o custo desse capital, mais 0,45, que é o peso das ações ordinárias numa estrutura de capital, vezes 0,12, que é o custo dessas ações que eu tenho aqui. Vai dar também um valor de 10,82%. Eu poderia usar KR ou N aqui, tudo bem? Aqui no caso ele usou 0,12, que são dos lucros retidos, tá? Você tem as duas possibilidades na hora de fazer a multiplicação. Aqui a gente usou R, por isso que a gente usou 12%. Você tem as duas possibilidades. Vai dar esse valor aqui de 10,82%. Esse é o custo médio ponderado do capital, de acordo com os dados patrimoniais da empresa, no balanço que ela teve em 31 de dezembro de 2014. Em um segundo momento, essa empresa ela tem as ações ordinárias e preferenciais. Então, ela possuía 1 milhão de ações aqui ordinárias a R$70, 70 milhões. 500 mil ações preferenciais a 60, 30 milhões, 35 milhões de empréstimo a longo prazo. Então, ela tem um capital total, em um segundo momento aqui, a valores de mercado dessas ações, de 135 milhões. Então, o primeiro cálculo que eu fiz, eu considerei os dados contábeis. Agora, no segundo momento, a gente considera os valores de mercado dessas ações ordinárias e preferenciais. Mesma coisa, a gente vai encontrar o peso da estrutura de capital para cada uma delas. Empréstimo de longo prazo tem um peso de 25,93%, ações preferenciais de 22,22% e as ações ordinárias têm um peso de 51,85%. Esse peso é na estrutura de capital total financiado aqui de 135 milhões. Tudo bem? Só encontramos a proporção. Encontrando a proporção, mais uma vez, a gente faz o cálculo, tudo bem? Considerando o custo desse capital. Então, empréstimo de 9, ações preferenciais de 11, ações ordinárias 12,5, lucros retidos de 12%. Então, só vou mudar os percentuais dessa proporção de peso de cada uma dessas fontes de financiamento, tudo bem? Então, eu tenho aqui 0,2593, ela está relacionado ao empréstimo de longo prazo, vezes 0,09. Eu tenho aqui 0,22, que está relacionado aqui ao peso das ações preferenciais, 22%, vezes 0,11, que é o custo dessa ação preferencial, o custo do capital, 0,5185, que é o peso das ações ordinárias, vezes 0,12. Eu estou fazendo pelos lucros retidos, mas poderia ser pelo custo das ações ordinárias também bem próximo. Então, eu tenho aqui um custo de capital de 11%, tudo bem? Nesse segundo momento. No terceiro caso, eu posso chegar na estrutura meta. O que é estrutura meta? É quando foram estabelecidas aqui, né, as proporções da estrutura de capital que possam minimizar o custo desse capital. Ou seja, 40% de empréstimo, 10% de ações preferenciais e 50% com ações ordinárias. E vamos supor que isso tem um total de 35 milhões. Como que a gente pode chegar nesses valores aqui? Ou seja, 135 milhões, faltou umzinho aqui. Então, desses 135 milhões, qual é o valor que nós precisamos ter aqui
para que eu tenha um empréstimo de longo prazo que tenha um peso de 40% de empréstimo, né? A gente está falando que o ideal seria 40% do total investido, ou seja, de 40% de 135 milhões. Fazendo uma regrinha de 3, você vai ver que é o valor de 54 aqui milhões, que corresponde a 40% de 135 milhões. Ações preferenciais, qual que seria a meta? 10%. Então, 10% de quanto? De 135 milhões. 10% de 135 milhões seriam 13 milhões e 500 mil. Qual que seria a meta aqui de financiamento das ações ordinárias? 50%. Ou seja, qual o valor aqui que corresponde a 50%? 67 milhões aqui e 500 mil corresponde a 50% de 135 milhões. Tudo bem? Então, a gente chegou nesta proporção. Mais uma vez, eu posso fazer o cálculo do custo médio ponderado do capital com essa proporção de financiamento de cada uma delas, tá? Então, eu vou pegar aqui, primeiro de financiamento, que tem um peso de 0,4 vezes 0,09, que é o custo desse empréstimo, mais 0,10, que no caso aqui é o peso que nós temos das ações preferenciais, multiplicado pelo seu custo, 0,11, somado aqui a 0,50, que está relacionado aqui às ações ordinárias. Ela tem um peso de financiamento de 50% vezes 0,012, que eu estou multiplicando pelo custo dos lucros retidos. Feito o cálculo, 10,70%. Então, ele tem em relação à estrutura anterior, ele tem um custo menor e ela é preferível, tudo bem? Então, essa estrutura meta seria entre as 3 possibilidades a de menor custo para a organização. Muito bem, vamos a um vídeo e a gente já volta para finalizar essa aula. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Muito bem, agora no final da aula eu trouxe para você uma reflexão. Vamos ao quadro. Arthur, por exemplo, ele é proprietário de uma confeitaria. Ele pretende adquirir um forno para ampliar a produção de bolos. Para tanto, ele precisa escolher entre utilizar, olha só como a gente viu, recursos próprios ou utilizar recursos de terceiros através da análise de risco e retorno. Então, qual que é a ideia que está por trás de tudo isso que a gente estudou ao longo da nossa aula? A gente viu que tem aquele risco econômico, risco financeiro, que existe um custo do capital e que existe uma taxa de retorno também desse investimento. Então, o que nós temos que pensar? Quanto for maior o risco de você emprestar um dinheiro, por exemplo, para uma empresa como um credor, maior a taxa de retorno você vai exigir. Então, se eu estou emprestando e o risco deste empréstimo é muito alto, né, então a taxa de retorno ou o custo desse capital para a empresa ela é muito alta e eu exijo uma taxa de retorno alta. A mesma coisa um investimento. Se eu faço um investimento e esse investimento ele tem um risco muito elevado, então eu preciso e espero uma taxa de retorno maior, tudo bem? Agora, por exemplo, às vezes para comprar o forno ali para o Arthur não seja um risco tão grande, então eu tenho uma taxa de retorno mediana. Então, a ideia é o seguinte, sempre quando for maior o risco, maior a taxa de retorno exigida, tanto para quem empresta, tanto para quem também está fazendo um projeto de investimento. Investimento, ele tem um risco muito elevado, eu espero um retorno maior e assim eu vou avaliar se vale a pena ou não fazer esse investimento.
Muito bem, estamos finalizando a nossa aula. Espero que você tenha aprendido sobre esses conceitos que nós trouxemos aqui. O professor fica à disposição, caso você tiver algumas dúvidas, pode enviar, vem lá no chat atividade, você pode estar enviando durante a semana, tirando as dúvidas junto com o professor via sistema de mensagens. E a ideia é que você possa ler o livro da disciplina, web aula, rever as aulas, e isso vai ajudar você a entender estes conceitos. Agradeço desde já pela sua atenção, desejo ótimos estudos e até a próxima.